Boa tarde a todos. Nessa aula, nós finalizaremos o módulo 1 do livro, o livro 1, e trabalharemos com o tema 7, saúde dos sistemas cardiovascular e linfático. Então, a partir desse tema, nós estudaremos sobre algumas doenças relacionadas a esses dois sistemas e vamos ver algumas imagens relacionadas a essas doenças, tá bom? Então, a saúde do sistema cardiovascular pode ser afetada por doenças que atingem o coração, os vasos sanguíneos ou o sangue. A arteriosclerose, a leucemia e a hipertensão são algumas dessas doenças. Alguns fatores predispõem o organismo ao surgimento de distúrbios cardiovasculares, e entre eles estão o consumo elevado de alimentos gordurosos, que pode levar a gordura a se depositar nas paredes dos vasos sanguíneos, a pressão sanguínea elevada, a vida sedentária, que impede a adequada circulação do sangue, o tabagismo e o alcoolismo. Então, esses são fatores, tá, que fazem com que o nosso sistema cardiovascular e o sistema linfático possam ser acometidos por doenças. Então, vamos ver algumas imagens. Essa primeira imagem mostra uma artéria e dentro da artéria aqui, ó, essa é a parede do vaso, tá? E dentro da parede, dentro do vaso, tem essas bolinhas aqui amarelas que são depósitos de gordura. Então, a gente observa que com essa imagem, a vazão de sangue, a quantidade de sangue que consegue passar por essa artéria diminui por causa dos depósitos de gorduras que obstruem a passagem do sangue. Então, com o passar dos anos, as artérias podem ter o diâmetro diminuído pelo acúmulo de materiais em suas paredes internas. Como consequência, os vasos sanguíneos ficam obstruídos, causando o que chamamos de aterosclerose. Em algumas ocasiões, a obstrução de determinada artéria ela é total e o sangue não consegue levar gás oxigênio nem nutrientes às células naquela região, ocasionando o infarto. Se isso acontecer em um órgão vital, como o coração ou o cérebro, poderá causar morte. Então, vamos ver como esse processo ele acontece. Então, primeiro aqui a gente está mostrando aqui um coração e aqui uma artéria normal, tá? Totalmente desobstruída com o fluxo do sangue passando normalmente. Aqui mais abaixo, na segunda imagem, a gente observa aqui que, ó, com o acúmulo de gordura, tá? Provocado pela má alimentação, pela falta de exercício físico, essa artéria aos poucos ela começa a armazenar depósitos de gordura, que com o passar do tempo vai aumentando o grau de obstrução. Aqui a gente observa já na parte de cima e na parte de baixo o acúmulo dessas gorduras na artéria até chegar a uma obstrução parcial ou total. Então aqui a gente já viu aqui, ó, que os glóbulos vermelhos, o sangue aqui, não consegue ter uma livre passagem. Vai ter uma passagem com dificuldade, tá? Isso aqui vai pode provocar o infarto, tá bom? Então, vejam que não é de um dia para o outro, é com o passar de anos, de meses, que o depósito de gordura nas artérias acontecem, tá? Para que uma pessoa consiga ter uma doença da forma grave. Então, o que é que faz isso para que isso não acontecer? Alimentação, tá? Adequada, exercício físico, tá? A visita ao médico para verificar suas taxas sanguíneas, principalmente quando se chega a alguma idade mais avançada, para que esse monitoramento dessas veias e artérias, no colesterol, tá? E de outras taxas que são medidas através da coleta de sangue, elas possam ser identificadas e tratadas, tá bom? Então, a gente vai ver a próxima doença, que é a leucemia. A leucemia é uma forma de câncer cuja principal característica é a formação anormal de glóbulos brancos
que são produzidos descontroladamente na medula óssea. Esses glóbulos brancos impedem a produção adequada de outras células sanguíneas, que não protegem o organismo, e dessa forma não protegem o organismo. O transplante de medula óssea tem sido um tratamento eficaz para esse tipo de câncer. Então, veja aqui, um sangue normal, com todos os seus componentes, e aqui a gente vê as hemácias, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, esse aqui em azul, e vejam o sangue, uma pessoa com leucemia, a quantidade de glóbulos brancos de forma descontrolada que é produzida, e aí prejudica todo o funcionamento do organismo, tá bom? Então, para esse tipo de sangue, de câncer, a cura somente através do transplante, tá bom? Então, do transplante de medula. A gente vai ver agora a próxima doença. E aí a gente vê uma pessoa aferindo a pressão. A hipertensão, que é uma doença muito comum. A pressão sanguínea ou pressão arterial corresponde à força que o sangue exerce nas paredes das artérias. Geralmente, a pressão máxima do sangue, que a gente chama de pressão sistólica, em um adulto fica entre 100 e 140 e a mínima, que é a pressão diastólica, entre 60 e 90. Quando uma pessoa sofre de hipertensão, conhecida como pressão alta, sua pressão máxima aumenta anormalmente. E essa situação pode ser esporádica ou pode ser permanente, acontecer de vez em quando ou sempre. E isso põe em risco a saúde do paciente, pois nessas condições pode ocorrer ruptura de artérias, tá? Então, como eu falei, a pressão máxima entre 100 e 140 e a mínima entre 60 e 90. E o que é essa hipertensão? Então, corresponde à força que o sangue exerce na parede das artérias, tá? Então, ela tem que ter um controle. E aí tá mostrando um instrumento usado para medir a pressão sanguínea, que é chamado de esfigmonamômetro, tá? E o profissional de saúde ouve os sons por um estetoscópio para poder ouvir a questão da quantidade de batidas do coração por minuto, para poder medir a pressão, tá certo? Vamos ver a próxima. A próxima doença está relacionada ao sistema linfático, que é a filariose. O que é a filariose? Filariose é uma doença conhecida antigamente por elefantíase, que é uma obstrução dos vasos linfáticos, que afeta principalmente os membros inferiores, as pernas, e é causada por vermes parasitas chamados de filárias. Então, o membro que é afetado fica inchado por razão do acúmulo excessivo de líquido, que não retorna à circulação sanguínea. As filárias, elas são transmitidas pela picada de mosquitos contaminados, do gênero Culex, que possui mais de 300 espécies. Então, aqui mostra o ciclo de desenvolvimento da doença. Então, começando pelo ar, aqui tem larvas. As larvas produzidas pelos vermes adultos. O mosquito adquire a larva pela picada. Desenvolvimento da larva dentro do mosquito. E a transmissão das larvas por uma picada, tá? E começa o ciclo novamente. Então, vejam o resultado disso na pessoa. Então, essas filárias, aqui mostrado aqui por essa imagem aqui amarelo com vermelho, provocam esse tipo de edema, que, veja a diferença da perna da pessoa normal, a perna normal da pessoa para uma perna acometida pela filariose. Então, a gente diz que ela se edema, tá? Então, a quantidade de inchaço é muito grande, provoca muita dor, provoca febre. E a pessoa que não consegue, que não faz o tratamento para essa doença aí, ela vai ter complicações sérias e pode até morrer ou perder o membro, tá? Então, vejam aí isso para andar, para dormir, para tudo, como deve ser difícil. Então, pela picada do mosquito. Então, essa é uma doença séria, tá bom? A gente vai passar para a próxima doença, também do sistema linfático, que é o linfoma, tá? Então, o linfoma é um câncer
É uma doença em que as células perdem a função e passam a se reproduzir indiscriminadamente, que acomete as células do tecido linfático. Ela caracteriza-se por um rápido crescimento de um linfonodo ou de uma zona de órgão linfático afetado. A pessoa apresenta apenas sintomas como febre e perda de massa corpórea. A pessoa começa a perder peso. Então, vamos ver aqui como acontece essa doença. Primeiro, tem vários tipos de linfoma, tá? Aqui tá falando do linfoma que chama linfoma não Hodgkin. Hodgkin. É um tipo de câncer ou tumor que ocorre no sistema linfático que inclui uma rede de tubos estreitos que se ramificam, assim como os vasos sanguíneos dentro dos tecidos e de todo o organismo. Então, aqui está mostrando em amarelo, que nós vimos na aula passada, o sistema linfático. Os vasos linfáticos conduzem à linfa um líquido aquoso e incolor que contém as células que combatem as infecções que são denominados linfócitos. Ao longo dessa rede de vasos, há pequenos órgãos chamados linfonodos. O que são linfonodos? São linfonodos. Agrupamentos de linfonodos são encontrados nas axilas, na virilha, no pescoço, no abdômen e outras partes do sistema linfático e estão localizadas no baço. Outras partes do sistema linfático estão localizadas no baço, nas amígdalas e na medula óssea. Então, geralmente, quando a gente tem um problema, qualquer problema de infecção, a gente sente aqui embaixo do pescoço, ou embaixo da axila, ou ainda na virilha, pequenas bolinhas, tá? Isso são os linfonodos, tá? O linfoma não Hodgkin das células do sistema linfático se dividem e crescem sem ordem ou controle. Ou as mais velhas não morrem, como normalmente deveria acontecer. Então, está mostrando esse processo, ó. O tumor pode começar em quase todos os lugares do corpo, pode ocorrer em um único linfonodo, ou em um grupo de linfonodos, ou em outro órgão. E pode se disseminar para quase todas as regiões, incluindo o fígado, a medula óssea e o baço. Causas do câncer: pessoas com o organismo debilitado, como portadoras de HIV ou que fazem transplante. Manuseio de produtos tóxicos, como pesticidas, solventes ou fertilizantes, e idosos com mais de 60 anos. Tá? São as pessoas mais comuns. Quais são os sintomas de uma pessoa que tem essa doença? Primeiro, presença de edemas dolorosos no pescoço e na axila, são pequenos caroços doloridos, tá? Febre sem causa, geralmente no final do dia, no final da tarde, a pessoa se sente febril. Suor noturno, então à noite a temperatura aumenta. Então, por conta dessa febre, que a gente chama até, algumas pessoas chamam de febre interna, mas se sente muito quente e começa a suar. A pessoa constantemente se sente cansado, fadigado. A pessoa começa a emagrecer de forma inexplicada, não tem motivo. E aparece manchas avermelhadas pelo corpo. Então, uma pessoa que possui essa doença, tá? O linfoma, ela pode sentir esses sintomas, alguns ou todos. A gente vai passar para a próxima doença, que é a angina tonsilar ou amigdalite. Quando as tonsilas palatinas, antigamente conhecida como amígdalas, se infeccionam, surge a angina, uma inflamação aguda na garganta, provocada principalmente por vírus ou bactérias. As tonsilas ficam maiores e com pontos brancos ou amarelos, cheios de pus. Muitas pessoas que sofrem de angina tonsilar crônica têm as tonsilas extraídas cirurgicamente. Nem todos os médicos estão de acordo com essa cirurgia, pelo papel protetor que as tonsilas desempenham nas vias respiratórias e no sistema digestório. Então, hoje em dia não se faz mais essa cirurgia de extração de amígdalas. Então, aqui está mostrando uma comparação, ó. Um lado da boca, tá? Normal e uma afetada por essa infecção. Aqui está mostrando uma tonsila normal e uma tonsila infectada, tá? Com pus, e essas manchas brancas correspondem a pus, tá? A boca fica com a coloração diferente, mais avermelhada. Aqui tá mostrando a úvula, tá certo? Mas uma boca normal e uma boca anormal é acometido pela angina tonsilar. Vamos ver uma imagem real. Esse é um desenho, ó.
Aqui a gente está mostrando as amígdalas infeccionadas, tá? E aqui manchas amareladas, esbranquiçadas, isso representa acúmulo de pus. Veja que aqui tá muito inchado aqui, ó. Uma mancha, uma parte aqui com bastante pus, tá? Então, a gente viu nessa aula essas doenças relacionadas ao sistema cardiovascular e linfático, tá? Então, a atividade dessa semana está na página 433 e página 439, tá? Então, essas duas páginas serão as páginas da atividade dessa semana, tá bom? Próxima semana nós teremos as correções referentes às páginas de ciências, para na próxima aula também começarmos o livro 2, tá bom? Então, boa semana para vocês e boa atividade.